A CBF está vivendo um momento muito turbulento, né? Como exemplo das eleições recentes do Edinaldo Rodrigues, né? Na sua visão, como esses episódios e essa instabilidade administrativa têm influenciado na relação do torcedor com a seleção brasileira? Ah, total. Mas isso não é só a CBF. É a nossa geração do próprio ambiente do futebol que tem afastado o torcedor do time dele. Começa dentro do seu time, começa no seu bairro, às vezes. Você tem aqui ao lado um cara, e eu peguei só o finalzinho dessa época, né? A gente entrava no treino, entrava no campo. No campo do treino, depois de acabar a atividade, para ter a relação próxima com o atleta, com o treinador, com o cara, com o médico, com o massagista, etc., para pegar a informação correta, porque não havia melindre da informação. Tinha, claro, meandros, você tinha o normal de sempre, as discussões ali de embates de treinador com normal jogador, isso aí era maravilhoso e era o que justamente te fazia ganhar esse respeito. E ao mesmo tempo, sabe o quê? A mensagem chegar no destino correto. Quando passa-se a fechar treino, a viver só de material chapa branca, ao cara para você conversar com ele, mesmo que ele esteja aqui na sua frente, ó, se você não falar com o meu assessor ali, eu não converso com você aqui. E você passar a criar uma bolha em torno de figuras que eram tão populares e se tornaram popstars intocáveis, você vai passar a distanciá-los da realidade da qual nós vivemos e que a torcida quer que eles vivam também. O torcedor não tem raiva dos caras porque eles são milionários. Mas é porque eles deixaram de fazer questão da simplicidade ou da comunicação direta e reta, sem algo que precise de uma superprodução, para falar aquilo que o cara às vezes quer. Uma palavra de conforto, de carinho, de sinceridade, de olhos nos olhos. Então esse distanciamento, o Edinaldo, o Marco Polo, o Ricardo Teixeira, eles são cereja de um bolo que já está podre há muito tempo. Mudou o futebol. Palmeiras não abre mais treino. Clube que a gente cobriu. O Corinthians ainda abre uma vez ou outra, mas você fica preso na sala de imprensa esperando uma coletiva. Antes era entrevista aqui, ó. Direto quieto com o cara. E se tinha um problema, o cara falava com você. Não é que ele mandava um recado para a imprensa. Não ia o treinador para falar com os jornalistas, não. Ele chamava o fulano de tal no treino para resolver. Falava, amigão, o que você escreveu aqui? Não gostei, você falou, resolvi ali, discutir, eu não quero mais você, ficou uma semana sem entrar. Mas resolvia. Mas você tinha algo que as pessoas convivem no seu dia a dia, que é a relação pessoal. Não é a relação, sei lá, vou inventar uma palavra, fica até feio, não vou inventar. Eu ia falar uma relação assessoral. Não é isso, né? É só uma palavra que eu estou inventando. Mas vocês estão entendendo? É essa relação única e estritamente profissional, mas cada vez mais distante. Que antes era um assessor, agora são dois. Aí tem um empresário, aí tem não sei quem, aí tem outro cara, não sei. Então você não chega no cara. Então isso tudo passa para o dia a dia da seleção brasileira. Isso passa para a realidade do futebol. Jogadores muito jovens indo embora daqui. Jogadores que são jovens, mas que já são blindados. Que não criam a identificação com o próprio país. Que não criam identificação com o próprio clube de onde jogam. O próprio clube também não faz questão que esse cara crie identificação. É um ingresso muito caro e a torcida muito longe do estádio. E isso não é só recado para o Palmeiras, para todos os clubes, todos, as arenas. O problema não é o público da arena, mas é como você também tirou de cena figuras que precisavam estar no estádio, porque elas são figuras que, até por serem mais simples, elas são muito mais... se notabilizam pelas emoções e por aproveitar aquele momento como se fosse o último. E não tá ali porque, eu tô aqui mesmo de favor, porque eu vou garantir a minha estrelinha no hate. Né? É o meu hate. O cara, para ele pode ser a última chance da vida. Então, você tem uma série de mecanismos que chegam à CBF já com tudo distanciado. Então, o Edinaldo não fede, não cheira pro que está acontecendo na relação de distanciamento Brasil... arquibancada, televisão. É um problema muito estrutural que talvez não tenha mais solução. Você consegue enxergar daqui 10 anos jogadores sem assessores?
Você consegue enxergar daqui a 10 anos, nós É mais fácil enxergar sem repórter. Então, exatamente. A gente voltar para ficar à beira do campo. Até a televisão, que é a dona do evento, não consegue entrevistar o jogador diretamente no campo. Raras vezes isso acontece. Ele não pode ficar perto do banco do técnico. Aquele episódio emblemático da final de 93, do Eli Coimbra correndo atrás do Luxemburgo, ele xingando o Godoy, o Juarez Soares lá na cabine junto com o Silvio Luiz. Ó, o Luxemburgo aqui tá bravo com o Godoy. Não, mas ele tá falando um monte de palavrão. Não, mas bota lá o microfone. Não, mas tá muito... Não, bota lá e ele correndo atrás. Não tem mais isso. É o Luxemburgo sendo expulso do campo, saindo pra cima dos repórteres pra querer falar, chamando os caras, vem pra cá que eu quero falar. Quantas vezes isso? Que quando ele queria falar era maravilhoso, entendeu? Então assim, essa relação acabou. Então é por isso que não é nenhuma frescura dizer que os grandes amigos hoje que nós temos no futebol são esses caras das antigas. E esses caras da nova geração não vão chegar a esse ponto. Ou talvez alguns possam chegar. Por quê? Porque quando eles fazem aquela via de mão única de sair de lá para cá, eles vão ver o quanto que aqui as pessoas eram tão normais, tão simples, numa grande maioria é verdade, cada um tem suas particularidades, e que talvez todo aquele mundo que eles viveram de conto de fadas foi uma grande perda de tempo. Então, eu acho que o grande problema tem sido a construção dessa formação do futebol aqui no Brasil, nessa correlação torcida, imprensa / jogadores. A gente está se encaminhando